Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e ao nosso encontro semanal para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina e nos aprofundarmos no conhecimento da Palavra do Senhor. Estamos iniciando um novo ano juntamente com uma nova lição e um novo trimestre e eu quero convidar você a mais uma vez participarmos juntos dessa nossa jornada de aprofundamento do conhecimento da Palavra de Deus e juntos podermos cada dia mais estudar, aprender e praticar aquilo que a palavra do Senhor tem ensinado para mim e para você. Do meu coração eu agradeço você que nos acompanhou durante todo o ano passado, onde juntos estivemos compartilhando os comentários e os assuntos da lição da Escola Sabatina. E neste novo ano, com certeza, eu já agradeço de modo antecipado, porque sei que você estará conosco para juntos ampliarmos essa grande classe da Escola Sabatina, a fim de que eu e você e muitas outras pessoas possamos participar, compreender a palavra de Deus e colocar em prática aquilo que o Senhor nos tem ensinado. Neste novo trimestre que estamos iniciando, falaremos sobre o amor e a justiça de Deus. Esse é o tema de toda a lição desse trimestre. E dentro deste contexto, vamos entender um pouco melhor algumas características de Deus, alguns de seus atributos e principalmente como interagir com eles e de que maneira melhor eu e você podemos responder a esses atributos do Senhor, em especial a sua justiça e também o seu amor. Nesta primeira semana, nós iniciamos a jornada de estudo desse trimestre falando sobre o primeiro tema da lição da Escola Sabatina, que traz como título Deus ama com generosidade. Deus ama com generosidade. Este é o tema que nós estudamos durante essa semana e o tema que você, logicamente, irá compreender melhor a partir deste momento, onde juntos iremos conversar sobre a lição da Escola Sabatina. Eu quero convidar você, neste momento, a uma oração, mas antes quero novamente lembrar você, como sempre, de você não somente assistir este material e este conteúdo, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar este material e de forma especial se inscrever no canal. Faça isso e ao mesmo tempo convide mais pessoas para que juntos nós possamos alcançar as metas que temos e este conteúdo e este canal alcance também o seu objetivo. Quero convidá-lo a uma oração e logo em seguida iremos então para o estudo da lição. Aonde você estiver, da forma como puder, feche seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai que sobre as alturas dos céus habita. Estamos iniciando um novo trimestre e junto desse trimestre um novo ano. E o nosso desejo é que pela graça de Deus o Senhor continue dispensando sobre nós a luz do Teu Espírito, para que Ele, mediante a sua intervenção, possa nos levar à compreensão daquilo que vamos estudar. Nosso objetivo não é somente acessar o conhecimento da Tua Palavra, mas sobretudo, através do Teu poder, ter condições de colocar em prática em nossa vida aquilo que o Senhor nos tem ensinado. Dentro deste novo tema, falaremos sobre o amor e a justiça de Deus e queremos que o Senhor nos conduza à compreensão desta importante matéria, desse importante tema da Tua Palavra. Abençoa-nos a todos e prepara-nos um ano de vitória. Nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Uma vez buscado a presença de Deus e, logicamente, dado a mim e a você o privilégio de sermos abençoados por Cristo Jesus, vamos então ao início deste grandioso estudo que teremos durante esse trimestre. Como disse anteriormente, o título da lição desta semana é Deus ama com generosidade. Deus ama com generosidade. O verso para memorizar, ou o verso principal dessa lição, se encontra no capítulo 14, no verso de número 4, do livro do profeta Oséias. E eu queria convidar você a irmos juntos a esse texto para darmos início à compreensão deste primeiro momento, desse primeiro ponto importante da lição dessa semana. No livro de Oséias, no capítulo 14, no verso de número 4, a palavra de Deus nos diz assim: curarei sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Quando você se depara com o tema do amor de Deus, quando você vai falar sobre o amor e a justiça, e em especial sobre o aspecto do amor generoso de Deus, mesmo que você estude toda a Bíblia,
Não haverá outro livro no texto bíblico, dentro do cânon bíblico, que falará tanto sobre o amor generoso de Deus do que o livro de Oséias. O profeta Oséias foi um profeta usado por Deus para advertir o reino do norte, Israel, a fim de que esse se arrependesse. E quando você toma tempo para estudar este livro e as palavras deste profeta, você notará que do primeiro ao último capítulo do livro de Oséias, Deus revela todo o seu amor para com Israel. Deus não somente vai falar sobre amor, ele vai dar demonstrações claras sobre o seu amor e o seu desejo e a sua ação de amar um povo que não o amava da mesma maneira. Se você deseja encontrar um livro na Bíblia que contenha tantas declarações do amor e do desejo de Deus salvar o seu povo rebelde, você encontrará no livro de Oséias. É lógico que toda a Bíblia está permeada de declarações e principalmente ações descritivas do amor de Deus. Mas o livro de Oséias se aproxima muito da nossa realidade, porque fala sobre um Deus que ama e que busca salvar um povo que, como eu e você, na maioria das vezes, não retribuímos e nem tampouco reconhecemos o amor que Deus tem por nós. Logo, a fim de iniciar um trimestre falando sobre o amor e a justiça de Deus, nada melhor seria do que começarmos este estudo com um texto extraído, direto deste livro, que fala tanto sobre o amor abnegado, voluntário e espontâneo de Deus em nosso favor. Quando você vai à lição dessa semana, você vai notar de forma muito clara que o objetivo da lição é levar eu e você a compreender se de fato amamos a Deus, assim como Ele nos ama com generosidade. Esse é o objetivo central, entende? E dentro desse aspecto, ou dentro desse propósito ou objetivo de entender se de fato eu e você amamos a Deus como Ele nos ama, de forma voluntária, espontânea e generosa, a lição discorrerá trazendo para mim e para você alguns exemplos de momentos históricos bíblicos onde Deus demonstrou o seu amor de forma generosa. Nós vamos começar, logicamente, na parte de domingo, falando sobre superando expectativas razoáveis. Note, quando você vai ao Evangelho de João, no capítulo de número 21, você vai se deparar com um momento muito significativo do ministério de Jesus. Nós já falamos sobre isso na lição do trimestre passado, no momento em que Jesus se encontra com seus discípulos na Galileia, junto ao mar, na areia da praia. Os discípulos haviam saído para pescar, você conhece a história, eles não obtiveram sucesso. Jesus então se apresenta e diz a eles a lançar as redes no lado correto. Feito isso, eles então conseguem uma grande pesca, um grande resultado de pesca. E ao retornarem à praia, em especial falando com Pedro, Jesus vai então desenvolver um diálogo, onde ele vai questionar Pedro se Pedro de fato o ama. Lembre-se que nós destacamos no estudo, quando fizemos sobre esse tema, o fato de que naquele contexto, ao declarar a Cristo que o amava, Pedro deixa claro que, embora o ame, ele não ama a Cristo como Cristo o ama. Você consegue entender? Jesus nos ama de forma ímpar, de forma divina, mas nós, na verdade, não amamos a Deus da maneira como Ele nos ama. E era isso que Jesus desejava que Pedro compreendesse, de forma humilde, sincera, submissa, que o amor que ele tinha por Cristo ainda não era a excelência do amor que Cristo esperava ou que Cristo tem por mim e por você. Contudo, quando você analisa esse contexto, você notará que o diálogo de Jesus com Pedro teve o objetivo de demonstrar a Pedro que Jesus o amava, independente de quem ele era, independente das suas falhas, do seu caráter, dos seus erros, independente da sua prepotência e arrogância demonstrados anteriormente, agora Jesus estava ali para ratificar a Pedro que ele o amava, independente de qual era o contexto e a realidade. A lição ainda vai nos apresentar um outro registro muito importante e significativo que demonstra o amor de Deus mesmo por aqueles que não merecem. Quando você vai a Êxodo, segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 33, do verso 15 a 22, você vai encontrar um episódio, uma parte da história do povo de Israel extremamente significativa e marcante.
O povo acabara de ser libertado por Deus do Egito. A escravidão havia ficado para trás e agora Deus tem em suas mãos um povo livre. Um povo a quem ele precisa orientar, ensinar, educar e principalmente prepará-los para entrar na terra prometida. Nesse íntere, Deus os leva então ao pé do Monte Sinai, aonde Deus entregará a Moisés as tábuas dos 10 mandamentos, o decálogo, e de lá de cima, ele mesmo, Deus, ditará a sua lei. O fato é que Moisés subiu ao monte e ali ele permaneceu 40 dias e 40 noites, você conhece a história. E neste período que Moisés permaneceu no monte, o povo então apostatou. Eles se afastaram da fé em Deus e acabaram buscando outros deuses. O episódio fala sobre o bezerro de ouro e a adoração prestada a este bezerro. Ao retornar do monte, a Bíblia diz que, avisado por Deus, Moisés, já sabendo daquilo que havia acontecido, Moisés então quebra a lei ou os 10 mandamentos. E ao quebrar a lei, não somente demonstra ao povo a sua apostasia, mas principalmente a ação que eles fizeram de quebrar a aliança anteriormente feita com o próprio Deus. Neste contexto, a palavra do Senhor vai apresentar para mim e para você uma realidade extremamente importante, porque neste ponto da história fica nítido e claro que o povo de Deus não merece fazer parte da aliança. O povo havia se apostatado, virado as costas para Deus, logo não havia demonstrado ao Senhor nem tampouco gratidão por aquilo que Deus havia feito por eles, libertando-os do cativeiro do Egito. Nesse sentido, fica notório para mim e para você que a única coisa que Deus poderia fazer, se ele pensasse como eu e você, era abandonar aquele povo, deixá-los por si só vagando no deserto. Mas não foi isso que Deus fez. Pelo contrário, Deus supera as nossas expectativas razoáveis e demonstra mais uma vez para Moisés e para o povo o seu amor misericordioso, o seu amor generoso por aquelas pessoas que não mereciam. Observe o que o texto bíblico vai dizer sobre esta realidade. A palavra de Deus vai dizer assim, quando você vai ao livro de Êxodo, no capítulo de número 33, no verso de número 18 e 19, a palavra do Senhor diz assim: Então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Este foi o pedido feito por Moisés. No verso 19, Deus vai então declarar o seguinte: Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. À primeira vista, parece que esse texto está um tanto quanto desconectado da realidade a qual Moisés havia solicitado. Moisés faz um pedido de ver a glória de Deus. Neste íntere, Deus diz a Moisés que vai fazer passar diante dele, note, a sua bondade. E ele acrescenta ainda dizendo que ele terá misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. O que Deus está querendo dizer com essas palavras? Algo simples e extremamente importante. Deus está dizendo que apesar de estar diante de um povo apóstata, um povo que o havia abandonado, que havia quebrado a sua aliança e que havia feito o que Deus não desejava, ou seja, um povo que não merecia o seu amor e a sua misericórdia, Deus está dizendo que vai fazer apresentar-se, revelar-se, passar diante do povo e vai tratá-los com bondade e com misericórdia. Noutras palavras, Deus está dizendo, eu sou o Senhor e eu tenho o direito, eu tenho a autoridade de amar, de ser bondoso e misericordioso com quem eu quiser. Na minha e na sua visão, na maioria das vezes, nós queremos agir de modo justo, entende? Nós queremos que o bom receba as bênçãos e o mal receba o castigo e a punição. Nós queremos muitas vezes agir no lugar de Deus, avaliando, muitas vezes julgando e até condenando as pessoas. Mas Deus não age assim. Pelo contrário, avalie a sua própria vida, verifique a sua própria realidade. Você de fato seria alguém que mereceria ser o alvo do amor, da bondade, da misericórdia de Deus? Você, pelos seus próprios esforços, pela sua própria característica ou pelo seu caráter, de fato seria alguém merecedor do amor de Deus? Eu e você sabemos que não. Mas ainda assim, Deus revela
o seu desejo e a sua autoridade, ao dizer que ele terá sim misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Logo, Deus está dizendo, não é pela nossa avaliação, nem pela nossa forma de pensar que ele age com bondade, nem tampouco demonstra o seu amor. É pelo seu amor inerente, generoso, espontâneo e voluntário, que ele decide amar a todos, mesmo este povo que havia apostatado e virado as costas para o Senhor. A lição de segunda-feira vai adiante e vai falar sobre o amor não correspondido. E aqui a lição vai abordar algo extremamente importante. Note, assim como havíamos colocado anteriormente, citando o exemplo de Pedro, que ao se encontrar com Jesus teve de Cristo a declaração de que ele o amava e desejava que Pedro também o amasse da mesma maneira, a lição vai adiante e agora vai tocar no ponto sensível e vai falar sobre o contexto de Oséias. Quando tratamos sobre Oséias, logicamente falamos sobre um amor não correspondido. Vemos que a história do próprio profeta embute e amplia essa visão e esse tema. Você conhece a história. Oséias foi um profeta chamado por Deus que foi comissionado, foi chamado também a cumprir uma tarefa. A tarefa era se casar com uma mulher adúltera, uma mulher envolvida em adultérios, uma mulher envolvida numa vida dissoluta, distante dos objetivos e do propósito de Deus. Oséias deveria se casar com ela, a fim de representar ao povo de Israel que, assim como aquela mulher que vivia uma vida dissoluta, uma vida errada, uma vida como meretriz, ainda assim era amada pelo profeta, também Deus amava o seu povo rebelde, adúltero e profano. A história da vida de Oséias era uma parábola, uma demonstração daquilo que Deus estava fazendo pelo seu povo. Um Deus que resgatou o seu povo, um Deus que formou o seu povo uma nação, deu a eles bênçãos sem igual, mas que todo momento estava necessitando de adverti-los, exortá-los e buscá-los, com o intuito de que este povo pudesse se arrepender e voltar para o relacionamento de fidelidade e amor para com o seu Deus. Neste contexto, a lição vai tratar sobre o fato de que Oséias capítulo 14, verso 4, destaca o amor generoso de Deus. Note, esse amor demonstrado por Deus nos provoca um questionamento. Como Deus pode amar mesmo aqueles que escolhem traí-lo? Oséias responde essa pergunta ao afirmar que o amor de Deus pelo pecador é voluntário, espontâneo e generoso. Agora note, o substantivo usado em Oséias 14, verso 4, para classificar o amor de Deus é nedabá, usado também para classificar o tipo de oferta apresentada voluntariamente e generosamente na adoração no tabernáculo. Logo, o amor de Deus é amor generoso, voluntário e espontâneo, mesmo em favor daqueles que não merecem. Note com seriedade o que a lição está apresentando para mim e para você. A palavra de Deus está nos dizendo que quando Deus está chamando o seu povo ao arrependimento, a voltar para Ele e reassumir um compromisso de aliança com o próprio Deus, Deus está declarando a este povo, naquele contexto, e para mim e para você hoje, que seu amor é generoso. O seu amor é generoso. Mais do que isso, o seu amor é voluntário, o seu amor é espontâneo. Assim como era feito com as ofertas que eram trazidas no templo no Antigo Testamento, ofertas voluntárias, ofertas do coração, ofertas espontâneas, assim também é o amor de Deus pelo pecador. Mesmo por aquele que o trai, mesmo por aquele que o abandona, mesmo por aquele que desobedece, mesmo por aquele que está caído, mesmo por aquele que recorrentemente, embora tenha o desejo de acertar, erra, cai e falha. Deus nos ama espontaneamente, voluntariamente e generosamente. A ideia aqui apresentada é que o amor de Deus é abundante, generoso, sem medida, não é limitado, não é curto, não é pequeno. Pelo contrário, o amor de Deus é amplo e generoso. Isso precisa ficar muito claro na minha e na sua mente, porque
a grande dificuldade que eu e você temos é de entender que Deus ama mesmo aquele que não merece. Na maioria das vezes o inimigo nos acusa dos erros que cometemos e nos mostra a verdade que nós não merecemos o amor de Deus. Mas Deus transcende essa verdade e essa realidade ao demonstrar o seu amor mesmo por aqueles que não merecem. Você consegue entender? Isso não nos pode levar, pelo contrário, a viver uma vida dissoluta, entendendo que mesmo sendo e agindo errado, Deus vai nos amar. Não podemos pensar dessa maneira. Pelo contrário, nós devemos entender que precisamos fazer todo o esforço necessário pela fé para retribuir o amor de Deus. Mas nas nossas impossibilidades, em meio aos nossos pecados e falhas, Deus está sempre disposto a nos amar, pois seu amor é grande, voluntário, espontâneo e generoso. A lição vai adiante e vai falar na lição de terça-feira sobre amor concedido livremente. Amor concedido livremente. E aqui eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. Certa vez ouvi que o pagamento do voluntário é a gratidão. Assim, se Deus nos ama livremente e voluntariamente, nossa obrigação, como resposta e pagamento por este amor voluntário, generoso e espontâneo, é sermos, no mínimo, gratos a Deus. Você consegue entender? A ideia aqui embutida é que a única coisa que eu posso retribuir a algo que alguém me faz de forma voluntária é ser grato. O voluntário espera, no mínimo, a gratidão por aquele que ele atendeu. Do mesmo modo, Deus, ele nos ama generosamente, espontaneamente e voluntariamente. E dentro desse amor voluntário, ele espera de mim e de você, no mínimo, a retribuição da gratidão. A retribuição de um amor que seja correspondido. A retribuição de reconhecimento de que este Deus nos ama e faz tudo por mim e por você. Da mesma maneira que eu e você precisamos amá-lo e nos esforçarmos para obedecê-lo e fazer o máximo possível para retribuir esse amor desmedido que Deus tem por mim e tem também por você. Na lição de quarta-feira, indo adiante, a lição agora vai tratar sobre muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Neste ponto em especial, a lição agora vai nos levar a Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 22. É um capítulo interessante que inicia com uma fala importante de Cristo sobre a parábola das bodas. E quando nós vamos analisar esta parábola, ela nos traz uma compreensão ainda mais aprofundada sobre o amor de Deus pelo pecador. Na maioria das vezes, quando analisamos esta parábola, nossa preocupação está em saber a definição, ou no mínimo a interpretação e explicação do verso 14. Porque no verso 14 do capítulo 22, a palavra do Senhor diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quando você se detém neste verso 14, a fim de tentar entender e interpretar o que Jesus quis dizer aqui, você vai notar que esta é uma das únicas parábolas, uma das poucas parábolas mencionadas por Jesus, da qual este texto em específico não é explicado. Geralmente, Jesus utilizava-se das parábolas para melhor ter condições de ilustrar e facilitar a compreensão das pessoas sobre o tema apresentado. Quando essa compreensão não era atingida, Jesus então retornava, como fizera várias vezes com os discípulos, e apresentava a eles a explicação daquilo que havia ficado sem uma correta compreensão. Neste caso, não ocorre isso. Jesus não toma tempo para explicar o verso 14. Logo, o centro e objetivo da parábola não é o verso 14. Aqui, Jesus não está chamando a minha e a sua atenção para que eu e você compreendamos qual é o significado do fato dele ter dito que muitos são chamados e poucos escolhidos. Este não é o foco da parábola. Principalmente quando você liga a parábola ao tema central e geral da lição dessa semana e do trimestre. O tema geral e central não é entender se Deus aqui está fazendo seleção, se Ele está elegendo alguns e não elegendo outros, se Ele está aqui demonstrando o seu desejo de salvar uns e não salvar outros. Esse não é o objetivo da parábola aqui apresentada. O objetivo e o foco da parábola se encontra, na verdade, entre os versos 8, 9 e 10. Porque note, se estamos falando sobre o amor generoso de Deus e o desejo de Deus e a sua manifestação de amar mesmo aqueles que não merecem,
É o verso 8, 9 e 10 que de fato chama a minha e sua atenção para essa parábola. Observe, o texto vai dizer assim: Então disse a seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Verso 9: Ide, pois, para as encruzilhadas os caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Verso 10: E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Opa, tem um detalhe importante aqui. Se o tema da lição e o tema do trimestre é falar sobre o amor e a justiça, e neste contexto falar sobre o amor generoso de Deus, então aqui está o foco principal da parábola. Porque a parábola, neste ponto, está dizendo a mim e a você que Deus preparou um banquete, Deus preparou uma festa, convidou pessoas e os convidados que ele havia chamado não quiseram vir. Logo, esses se tornaram indignos diante do Senhor. A fim de que a festa então pudesse ocorrer, Deus então envia seus servos para convidar todos os que eles encontrassem. E o texto bíblico deixa claro, eles saíram e foram ao encontro de todas as pessoas. E convidou todos, reunindo todos esses na sala do banquete. E aí o verso termina dizendo algo importante. Todos os que estavam na festa, logo, todos os que foram convidados, eram maus e bons. O que o texto bíblico está querendo me dizer aqui? O texto bíblico está querendo me dizer aquilo que é o foco da lição dessa semana, que Deus convida a todos. Deus espera que todos aceitem o convite, e esse convite, note, é estendido para maus e para bons. Deus, em outras palavras, não faz acepção de pessoas. O seu amor generoso, espontâneo e voluntário, o seu amor abundante, deseja que todos sejam salvos. Mas pastor, peraí, Jesus não veio buscar ou não virá buscar somente os bons? O texto está dizendo que ele virá buscar aqueles que o aceitam. E o convite para que o aceitem é feito para maus e é feito para bons. Essa é a verdade da parábola. Deus chama a todos, assim como ele ama a todos, assim como ele demonstra seu amor generoso, voluntário e espontâneo a todos, maus e bons, independentemente. Consegue entender? Você consegue enxergar a dimensão, a profundidade e o alcance do amor de Deus? Ele é para mim e para você, que tem tentado viver uma vida correta, uma vida de obediência, uma vida de servidão. Mas é também para aquele que ignora, aquele que abandona, aquele que dá as costas. É também para aquele que cai, aquele que peca, aquele que erra. O amor de Deus é para maus e também para bons. Todos estão sendo convidados à grande bodas do Cordeiro, aonde o Senhor oferecerá e já tem oferecido salvação, misericórdia, graça e perdão para todos. A lição vai terminar na parte de quinta-feira, falando sobre crucificado por nós. E neste ponto, em especial, destaco, na cruz, sem dúvida alguma, Deus revelou de modo ainda mais profundo seu amor pela humanidade. Note, João capítulo 10, versos 17 e 18, lança poderosa luz sobre as motivações de Deus ao se entregar na cruz do Calvário. Jesus ofereceu sua vida sem que ela fosse tomada dele. Note isso. A vida de Cristo oferecida na cruz do Calvário para salvar eu e você não foi tomada dele. Ele a ofereceu, generosa, voluntária e espontânea. Consegue compreender? Jesus está dizendo aqui para mim e para você que ao morrer na cruz do Calvário, a entrega da sua vida na cruz não foi algo forçado, não foi algo obrigado, não foi algo retirado dele à força. Pelo contrário, foi algo voluntário. Logo, o amor de Deus demonstrado na cruz do Calvário mostra para mim e para você, revela para mim e para você um Deus que nos ama. Um Deus que nos ama não por aquilo que somos, não por aquilo que temos, mas por aquilo que Ele deseja que nós nos tornemos. Você consegue entender? A lição dessa semana me chama a atenção e precisa chamar a sua atenção para o fato de que eu e você precisamos ponderar se de fato estamos amando a Deus assim como Ele nos ama. Ao mesmo tempo,
ao abordarmos o assunto relacionado a Oséias, Deus está dizendo a mim e a você: eu amo você assim como amava o povo de Israel. Assim como o profeta amou a sua esposa, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio aos pecados, mesmo em meio às falhas, mesmo em meio aos erros. Deus deseja que eu e você entendamos isso e, através da compreensão deste importante tema, possamos entregar a nossa vida nas suas mãos, a fim de que por meio dele, ele nos ajude a retribuir de forma grata e em adoração esse amor que ele tem derramado generosamente sobre mim e sobre você. Que Deus abençoe a sua vida de forma especial e que, de posse dessa verdade, dessa certeza, este novo ano, o ano de 2025, seja um ano de vitória para mim e para você. Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e nos encontramos na próxima semana para juntos, mais uma vez, expandirmos o conhecimento da Palavra de Deus. Deus o abençoe.